Pessoal, tudo bom? Vamos começar hoje nossa terceira aula sobre Roma. Nosso foco hoje é entender o fim da República Romana a partir da crise que se estabelece no século I a.C. Antes disso, eu quero relembrar vocês o que nós já trabalhamos aqui. No vídeo número 1, nós falamos sobre a formação do mundo romano a partir do contato com os etruscos, basicamente a fase monárquica. Também falamos da conquista da Península Itálica, chamada expansão interna romana. E no vídeo número 2, nós falamos sobre as guerras púnicas, ou seja, Roma versus Cartago, num processo intenso de conflitos que culminam com a vitória romana e o início da sua fase expansionista externa, ou a segunda expansão romana. Nesse processo, nós vamos entrar no nosso tema aqui inicial, que é falar sobre a escravidão. A escravidão ela vai se transformar numa ferramenta, num pilar de sustentação da civilização romana muito importante, principalmente a partir do momento em que Roma começa a se expandir. Observe esse conselho aqui que foi dado por um dos discípulos de Aristóteles no século IV a.C., no qual ele vai dizer assim, olha, é essencial que cada escravo tenha uma função, uma finalidade claramente definida. É tanto justo e vantajoso oferecer liberdade como um prêmio, ou seja, o escravo sempre tem que visualizar a possibilidade da liberdade, o sonho da liberdade. Também deveríamos deixar que tenham filhos que sirvam como reféns. E, como é de costume nas cidades, não deveríamos comprar escravos das mesmas origens étnicas. Esses elementos serão aplicados para além da própria antiguidade. Você vai encontrar essas mesmas recomendações também na escravidão moderna africana, que é tão importante para a história do Brasil. Ainda falando sobre escravidão, eu trouxe aqui um trecho do texto da professora Cristiane Nascimento, que ela vai dizer assim, ó, assim como a democracia, herdamos a ideia de escravo-mercadoria mais próxima do que entendemos hoje da antiguidade clássica. E foi no auge da civilização grega e romana, juntamente com o amplo desenvolvimento da filosofia, da poesia, do direito e da administração, que a escravidão se tornou um modo de produção dominante. Dois pontos básicos aqui a se entender. Primeiro, o escravo de fato ele é uma mercadoria. Essa é a herança que nós temos da definição do que é ser escravo. O cativo está condicionado do ponto de vista jurídico às mesmas questões dos objetos. Pode vender, pode comprar, pode doar, pode botar na porta da sua casa uma plaquinha de vende-se, né? Esse é um elemento básico da escravidão. Um outro ponto importante é que nem todas as civilizações que experimentaram a escravidão, e olha que não foram poucas, a tinham como modo de produção dominante, né? Na civilização romana, esse processo se dá justamente na sua fase de expansão. O que é que isso quer dizer? É quando a maior parte da riqueza, né, é proveniente do trabalho escravo. Ou seja, não é 20%, não é 5%, não é 10%. Como ele diz ali, ó, a escravidão se tornou o modo de produção dominante. A maior parte da riqueza produzida dentro do Império Romano vinha justamente da escravidão. Beleza? Vamos amarrar esse ponto aí. Continuando. A dependência de Roma da escravidão consolida-se justamente nessa fase de expansão. Quanto mais cresce, mais escravos entram. E isso começa principalmente a partir das guerras púnicas. Se você não lembra das guerras púnicas, assista o nosso vídeo número 2, que você vai entender. O escravo ele passa a ser a principal força motriz, e isso tem impactos significativos dentro da civilização romana. O primeiro deles é que os pequenos trabalhadores, proprietários de terra, os pequenos camponeses, não terão condições de concorrer com esta mão de obra escrava que atua principalmente nos latifúndios, nas terras, né, que pertencem aos patrícios. Nós teremos também no processo de contato entre Roma e a escravidão diversas revoltas, isso é sempre um ponto importante. Não há nenhum momento da história em que os escravos tenham aceitado a sua condição de escravos de forma pacífica, isso é importante, né? Uma outra consequência da escravidão dentro da civilização romana é a proletarização. O que é isso? Um número gigantesco, um número crescente de pessoas livres, sem ocupação e que vão viver às custas do Estado. Na fase romana da República,
há uma efervescência de conflitos sociais bastante intensa. E, obviamente, que a escravidão ajuda a consolidar esse processo. No final do período romano, observe ali, 90% dos artesãos que trabalham dentro do império são escravos, né? Os romanos também, como eu já pontuei, vão ampliar gigantemente a participação desses trabalhadores na terra, gerando o empobrecimento dos trabalhadores livres. Mas assim, tanto os trabalhadores livres como escravos desempenham geralmente as mesmas funções. Não há uma discriminação quanto ao que é trabalho do escravo ou trabalho do livre, né? Poucas atividades tinham essa distinção. Veja ali no quarto tópico, né? Aos escravos estavam vetados, ou seja, os escravos eram proibidos de realizar funções vinculadas à lei, à justiça e à política. Isso também vai acontecer no Brasil escravista, né? Um outro ponto, os homens livres, por sua vez, já eram mais restritos no trabalho das minas, porque obviamente esse indivíduo poderia usurpar algo mineral, e também no serviço doméstico, que na sua grande maioria era feito pelos escravos. Esse é um elemento fundamental. Então, ficamos aí. Um segundo ponto aqui a analisar nesses momentos finais da República Romana são as reformas que Mário vai organizar. Ou seja, após as guerras púnicas, o exército romano deixa de ser uma instituição sazonal, porque por mais glorioso e mais sucesso que o exército tinha, até então o exército romano é um exército de camponeses. Ou seja, a galera está lá no campo, de repente ela sai para lutar num determinado conflito, como por exemplo contra os cartaginenses, mas eles não são soldados do ponto de vista profissional. E por que isso? Porque as guerras são sazonais. As guerras do mundo antigo geralmente ocorriam no verão. Então o indivíduo não precisaria ficar o ano todo em função do exército. Só que com o processo de ampliação territorial, essa questão começa a gerar complicações, porque eu não tenho mais condições de pegar esse camponês da Península Itálica e levá-lo, por exemplo, para o Egito, levá-lo para a Palestina, para a Espanha ou mesmo para a região de Cartago, né? O Magrebe, como era conhecido. Não tenho como fazer isso. Eu preciso, então, profissionalizar os soldados, inclusive com o pagamento de um salário, e isso vai gerar o chamado processo de profissionalização do exército romano a partir de 111 a.C., através dessas reformas realizadas pelo general Mário. Essas mudanças, como eu pontuei, são necessárias em função da distância que os conflitos passam a ter, são cada vez mais longe da própria Península Itálica, e o camponês, obviamente, ele não pode mais se deslocar, porque isso vai gerar um desabastecimento na própria península. Essa profissionalização vai fazer com que o exército romano seja composto cada vez menos de romanos. Ou seja, o exército romano passa a atrair legiões de povos distintos, não necessariamente cidadãos romanos, que são, por exemplo, aqui como eu coloquei, o caso dos batavos e também de alguns grupos de tribos germânicas que já estavam dentro do império muito antes daquilo que a gente conhece como as invasões bárbaras ou as invasões dos germânicos. Beleza? Esse é um ponto fundamental. Essas reformas de Mário em 111 a.C. é um elemento fundamental para a crise da República. A escravidão vai ser talvez um elemento central da crise do Império Romano. Estes soldados, né, assalariados, começam a ter um compromisso de fidelidade muito forte com os generais e não tão fortes assim com o Estado romano, porque não são cidadãos romanos em sua maioria. Então eles têm um compromisso com o seu general, porque é esse general que paga ele, que oferece vantagens dos espólios conquistados em guerra, né, muitas vezes inclusive em escravos. É esse general que concede a ele terras, né, propriedades agrícolas, onde esse ex-soldado, depois que se afasta, né, que vai para a reserva, ele pode trabalhar geralmente nas regiões de fronteira. E isso vai gerar o quê? Atritos entre os próprios generais. Muitos generais vão lutar entre si, né, levando a República Romana, levando o Império Romano a várias guerras civis.
O que é que nós vamos ter a partir daí? Esse atrito vai ser um elemento determinante para a crise da República e para o estabelecimento do Império, né, ou do Principado Romano. Um marco desse processo, dessa crise, se dá quando Júlio César conquista a Gália. Esta região, há muito tempo, a Gália essa parte do território aqui, que hoje é a França, a Bélgica, a Suíça e parte do território alemão, era uma região extremamente desejada pelos romanos. Os romanos tinham um verdadeiro fascínio por conquistar esse território. Inclusive isso virou sátira naquele quadrinho Asterix e Obelix, né? Tem filmes sobre isso também. Então, quando Júlio César conquista a região da Gália, ele ganha assim um enorme prestígio junto à população romana e rapidamente, dentro dessa perspectiva da crise entre os generais, Júlio César se autoproclama ditador de Roma, né? É óbvio que isso gera um atrito de poderes entre a figura do imperador, ou do imperador não, entre a figura desse general, né, e a figura do Senado romano, que até então é a instituição que detém o poder dentro dessa república. Júlio César, ele se autoproclama ditador, é uma instituição que já inclusive existia dentro da República Romana, como nós já falamos no vídeo número 1, mas a sua ditadura, digamos assim, dura muito pouco tempo. Ele se autodenomina ditador em 49 e em 44 ele é assassinado nas escadarias do Senado romano, como eu já falei anteriormente. Mas tem a imagem aqui para a gente lembrar, né? Quando Júlio César é assassinado, isso não quer dizer que o Senado voltaria a ter o prestígio de outrora. Na verdade, agrava-se a crise e a disputa pelo poder em Roma. E aí você vai ter a ascensão de uma outra figura importante, né? Eu não comento muito aqui a questão dos triunviratos, porque eu não consigo muito compreender o papel disso aqui, mas é óbvio que você tem uma disputa pelo poder, inclusive desses triunviratos, que são instituições sem o poder legítimo, que estão ali, generais em atrito entre si e também em atrito com o próprio Senado. O certo é que Otávio, em 31 a.C., torna-se o único general de grande influência política dentro da República Romana, pressiona o Senado, a partir do seu prestígio popular, obviamente, e o Senado o reconhece como o principal. E em 27 a.C. o reconhece como o Augusto. A partir daí, a República Romana está definitivamente acabada e a gente inaugura a fase do Principado, a fase do Império. E esse Império ele traz uma questão nova. E esse império traz uma questão nova, que é um período de estabilidade social que a República não experimentou, né? Como eu já pontuei aqui outra hora, a República Romana ela é efervescente no contexto dos atritos sociais, das agitações, das revoltas, mas entre 31 a.C. e 235 d.C., com o chamado período da Pax Romana, há um período de estabilidade porque as revoltas, os atritos serão também, obviamente, abafados. O regime imperial, que é inaugurado a partir de Otávio, né, ele põe fim aos constantes atritos de ordem civil que marcam a República, né, e vai ser relativo, o período imperial durante um determinado tempo vai ser um período relativamente pacífico, ok? Mas império já é assunto para o nosso quarto e último vídeo sobre Roma, galera. Espero vocês, até lá!